Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Bruno Dantas e hoje eu vou te mostrar como você pode fechar grandes negócios. A estratégia que eu utilizo para fechar grandes vendas, fechar grandes negócios, grandes contratos, certo? Então, se você quer saber como você pode fechar contratos mais lucrativos, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu posto vídeos aqui falando sobre isso, como você pode elevar seu faturamento para o próximo nível, combinado? Então, sem mais conversa, vamos lá. Muita gente manda mensagem no Instagram, na rede social e pergunta assim: Bruno, como é que eu faço para fechar contratos mais lucrativos, para aumentar, porque eu estou cobrando muito barato, ou então os contratos que eu estou fazendo não estão sendo suficientes para que eu possa ter mais lucro no fim do mês. Então eu vou te mostrar agora o que é que eu utilizo, a estratégia que eu utilizo e que, sem brincadeira, essa estratégia me faz fechar pelo menos 9 pessoas de 10 que chegam. Então, se você seguir exatamente o passo a passo que eu te falar aqui e você aplicar, é muito provável que o seu nível de fechamento com vendas maiores, porque isso aqui é para vendas maiores, não é para venda pequena, não é para venda de valor baixo, para vendas grandes, vendas de preços altos. Se você seguir exatamente o que eu tenho para te falar aqui, você com certeza vai ter alguma mudança no seu faturamento, no seu desempenho, nos seus fechamentos, beleza? Então vamos lá. O que é que eu utilizo de estratégia para que eu possa fazer com que essa pessoa compre de mim ou fechar um contrato ao nível de lucro muito maior? Vamos lá. Eu utilizo uma estratégia chamada SPIN. Essa é uma estratégia baseada em estudos científicos de grandes estudiosos que fizeram várias pesquisas sobre vendas, sobre fechamentos, e eu comecei a utilizar isso nos meus negócios e tem funcionado muito bem. Então eu acredito que você pode fazer a mesma coisa e ter o mesmo resultado, ou resultados até melhores, certo? Então, como é que se baseia isso? Qual é o primeiro passo? Você precisa chamar uma pessoa para uma reunião ou uma visita, mas ela precisa ter um contato com você ali, com a reunião. E aí, qual é o detalhe? Quando ela tem uma reunião com você tem dois passos aí para seguir. A primeira é conhecer o máximo de informações possível dessa pessoa e depois levá-la para uma segunda reunião, que é a reunião de fechamento. Essa primeira reunião não é a reunião de fechamento. Você pode simplesmente extrair as informações e você vai simplesmente falar o seguinte: oi fulano, tudo bem? Vamos marcar uma rápida reunião para que eu possa entender um pouco mais do seu cenário hoje, quais são suas necessidades, porque eu trabalho de forma personalizada. Então eu preciso conhecer um pouco de alguns números, algumas características do seu negócio. E aí você chama essa pessoa. Vai ter gente que vai querer ir, vai ter gente que não. Quem for, tem uma grande chance de comprar. Então vamos lá, você chama uma pessoa para a reunião. E aí ela chegou para a reunião. Primeira coisa que você vai fazer, você já vai pesquisar antes da reunião sobre a pessoa, sobre a empresa. Então faça seu dever de casa. Não faça perguntas que sejam desnecessárias, certo? Então, por exemplo, se você sabe que a pessoa ela já usou um site, por exemplo, você sabe que ela tem um site, você achou lá no Instagram dela, viu o link do site, você não vai perguntar para ela na reunião se ela tem um site, porque você já sabe isso. Você poderia simplesmente ter pesquisado. Então reúna o máximo de informações que você tiver e guarde. Chegou na primeira reunião, o que é que você vai fazer? Existem 4 pontos que você vai precisar seguir aqui, certo? E é o seguinte, o método SPIN, ele é a junção de 4 iniciais que resumem o método. O S de situação, o P de problema, o I de implicação e o N de necessidade de solução. Aí o que é que você vai fazer? Você vai falar para a pessoa: olha só, nossa reunião ela vai durar de tanto a tanto tempo, geralmente as minhas duram no máximo 40 minutos. Ela vai servir para eu entender um pouco mais, eu vou te fazer algumas perguntas e isso vai me ajudar a entender melhor como eu posso realmente te ajudar. E se realmente eu posso te ajudar. Porque muitas vezes, quando você faz esse tipo de reunião, você filtra. Às vezes o perfil do cliente não é o perfil que você quer atender. Não é o perfil que sua empresa atende, por exemplo. Então você fala isso para ela. E aí, beleza. Quando ela fizer isso, o que é que você vai fazer? Você vai fazer algumas perguntas para ela. Esse S de situação, ele diz o seguinte: você vai perguntar algumas coisas que são muito importantes para ela. Então, por exemplo, você vai perguntar: me conta um pouquinho da sua situação hoje na empresa. Você tem sócio, não tem? Você está há quanto tempo no mercado? Me conta um pouco sobre se você, por exemplo, digamos que você vai vender um serviço de gestão de tráfego, de anúncios online. E aí você pergunta: você já anunciou na internet? Se você já anunciou, em quanto você investiu? Você já teve resultados? E aí você vai perguntar um pouco sobre a situação que ela se encontra hoje. E aí ela vai te responder, certo? Então, a partir do momento que você faz essas perguntas, você vai ter algum início de dados que vai te levar para o próximo passo. E o próximo passo é o problema. E o problema você vai perguntar o seguinte: você fez essas perguntas para essa pessoa, e aí o problema você vai falar o seguinte: tá, eu entendi. E se você puder, sempre repita o que ela falou. Então eu entendi que você já anunciou na internet, que você teve problemas com o seu gestor, que você investiu X reais e teve tanto de resultado. Eu entendi. Mas me fala uma coisa: o que é que você está buscando em si, de forma resumida, hoje? Ela vai falar: eu estou buscando isso, quero resolver isso, porque aí digamos, ela pode ser até que ela responda: porque o meu problema é isso, o meu problema é aquilo.
Mas se ela não responder, você pergunta, você está buscando isso por quê? Qual é o motivo? Ela vai falar, porque meu vendedor não é bom. Ou então, a quantidade de pessoas que chegam no meu WhatsApp não é boa, é uma quantidade baixa. Aí você entendeu que ela tem um problema. E ela vai te dar vários pontos em relação ao problema, certo? Depois que você já sabe o problema, você vai fazer com que ela seja mais consciente ainda do que isso implica. Então, por exemplo, o ponto de problema, ela já coloca para fora e inconscientemente ela fixa ainda mais que ela tem um problema que precisa ser resolvido. Depois disso, você pergunta o que isso implica no faturamento dela, o que isso implica na produtividade, no lucro, na equipe. E você vai perguntando, entendi que você não consegue ter muitas pessoas chegando no seu WhatsApp, mas o que é que isso implica no teu lucro? O que é que isso implica na tua equipe? E pode ser que você encontre algumas pessoas que sejam extremamente grossas, então ela fala, é óbvio que vai interferir no meu lucro, né? Tal. Mas aí você, educadamente, você responde. Eu estou perguntando isso porque existem pessoas que têm queixas diferentes. Muitas vezes ela não tem uma produtividade boa, às vezes interfere diretamente na equipe, às vezes interfere diretamente na marca. Então, tem várias causas. E ela vai falar, olha, implica porque eu não consigo ter um lucro do jeito que eu quero, implica porque eu não consigo ter o faturamento que eu quero, minha equipe não consegue desempenhar o papel que ela deveria desempenhar, eu preciso contratar mais pessoas. E ela vai dizer. Depois que você já deixou ela ainda mais situada, então ela inconscientemente, ela reforçou ainda mais. Caramba, eu preciso resolver isso, por conta disso, por conta disso, por conta disso. Aí o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente jogar para a fase de necessidade de solução. E você vai perguntar o seguinte, e se nós conseguíssemos resolver esse problema da quantidade de pessoas que chegam no seu WhatsApp? Isso te ajudaria? Ela vai falar, é lógico. Aí você pergunta, de que forma? Ela vai falar, me ajudaria porque eu conseguiria aumentar meu faturamento, meu lucro, tal. Aí ela vai reforçar inconscientemente, ela mesma falando tudo isso, todos esses benefícios. Perfeito. Depois que você fala isso, o que é que você vai fazer? Você vai para uma segunda reunião. E aí, aqui é o ponto importante. Vai ter gente que vai esperar o preço aqui e você não pode passar o preço aqui. O que é que você faz? Eu recomendo sempre que você vá para uma segunda reunião e você fala o seguinte, oi fulano, entendi. Bom, agora eu já sei como é que está o seu cenário, eu já sei como é que funciona a sua empresa hoje, já sei o que é que você está precisando, mas eu não criei nenhuma proposta, não me preparei para isso porque eu queria realmente te ouvir e entender de forma personalizada o que você tem. Eu só atendo pessoas de forma personalizada, o que é verdade. Você tem que realmente fazer isso. E aí, o que acontece? Quando você faz isso, você mostra para ela que você realmente queria entender sobre o negócio dela e agora você fala, olha, agora que eu entendo, eu consigo te ajudar. Eu posso te fazer uma proposta? Eu quero te pedir permissão para te fazer uma proposta. Ela fala, você tem permissão. O que é que você vai fazer? Olha, eu não preparei porque eu precisava ouvir o que eu ouvi hoje. Então, eu gostaria de saber se você amanhã tem disponibilidade ou às 9, ou às 11, ou às 15, que são horários que eu tenho disponibilidade para a gente poder conversar. Você pode algum deles? Aí a pessoa fala, eu posso às 9. Perfeito. Então, você agenda no mesmo momento, já manda o convite ali, já agenda na sua agenda com ela, às 9. E a partir daí, você simplesmente marca com essa pessoa. Nesse dia, você vai criar uma proposta. E essa proposta tem que ter um script. Inclusive, se você quiser que eu grave um vídeo sobre como criar essa proposta, o que é que tem que ter nessa proposta, você pode comentar aqui embaixo e fala assim, quero um vídeo sobre a proposta. Me conta aqui embaixo se você realmente quer um vídeo assim, porque aí eu vou entender que você quer e eu vou conseguir me planejar e gravar um vídeo desse para você, certo? Então, no segundo dia você vai para uma proposta. E aí você cria a proposta e apresenta para essa pessoa. Então, acredito que esse é um processo que funciona muito bem. Tem funcionado muito bem para nossa empresa. Já é um estudo validado. Existe um livro que fala sobre esse método também. Então, foi um método validado por pesquisadores, certo? Se você está aqui até agora, é porque esse conteúdo tem te ajudado. Então, acredito que vale a pena você se inscrever no canal e você acompanhar os conteúdos que eu posto aqui. Inclusive, deixar o seu like. Porque se você deixar o seu like e ele realmente for verdadeiro, o que é que vai acontecer? O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante. Ele vai começar a ser entregue para várias pessoas que podem ser ajudadas também com essa informação. Então, deixa o teu like para ajudar aí, para que as pessoas possam conhecer ainda mais essas informações, que tem muita gente que tem dificuldade. Combinado? Então, por hoje, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Inclusive, se você quiser saber mais sobre como você pode crescer como prestador de serviço, quiser levar o seu faturamento realmente para outro nível, ter de 2 a 5 novos clientes todos os dias batendo na sua porta como prestador de serviço, eu deixo o link aqui na descrição do meu treinamento chamado Checkmate das Vendas. E lá eu te ensino do zero como criar uma estrutura profissional, como atrair clientes, como levar essas pessoas para a reunião e como fechar com elas. Como você pode elevar realmente o seu faturamento. Combinado? Se você quiser conferir mais informações, só toca na descrição aqui e você vai ter acesso ao link. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.